Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Dr. Valmor Bels, 60 anos de medicina, um dos pioneiros em Blumenau, né, que trabalha há tanto tempo no Hospital Santa Isabel e está de volta aqui no programa porque tem uma rica história para contar. Cada entrevista, cada programa, na verdade, é um capítulo. Valmor, muito obrigado por uma vez mais aceitar o convite e participar do programa. Não, eu realmente agradeço a gentileza e o carinho com que você sempre tem me tratado. E como nós temos um tempo limitado, porque a gente poderia abordar a entrevista do ponto de vista puramente de futebol e esporte, do ponto de vista puramente de médico, porque vou fazer 60 anos de atividade médica. Poderíamos abordar do ponto de vista político, porque eu já fui candidato a vice-presidente à Prefeitura de Blumenau. Poderíamos abordar o problema literário, do qual eu tenho 3 bibliotecas e tenho só sobre vinho mais de 200 volumes, e se contar todos os volumes que eu tenho aí, provavelmente são mais de 3.000. Então, nós temos vários aspectos a abordar, inclusive a origem da minha família, a origem paterna, que veio de Bollendorf, na Alemanha, que é uma cidade perto de Trier, e do lado materno veio da Pomerânia, e é interessante que meu avô veio da Pomerânia em 1883, levou 3 meses de Hamburgo até aqui num navio de vela. Olha só. Então vamos ter essa história, né, para que a gente possa entender um pouquinho de mais de 80 anos de vida. O senhor está com 86? Vou fazer em agosto de 86, mas conta 86, né? Pois é, vamos começar lá no tempo de infância. Onde é que o senhor nasceu, se criou aqui em Blumenau? Bom, eu nasci em casa, como era costume na época, na rua Pastor Oswaldo S. Não é? E fiz o meu jardim de infância, que na época se chamava Jardim da Infância, no Colégio Sagrada Família, com a irmã Fernanda, de saudosa memória, e a irmã Camuzina. E depois, eu, por problemas um pouco econômicos do meu pai, eu tive que me adaptar, que foi muito rica o meu período no grupo escolar Luiz Delfino, lamentavelmente destruído, e ficava onde é hoje o Fórum, e fiz o ginásio e o científico no Colégio Santo Antônio, e fiz o curso da Universidade em Medicina no Rio, na Universidade da UERJ. E a escolha pela medicina foi uma opção de vocação sua ou influenciado pela família por alguém? Olha, isso até é um certo mistério, porque eu estava muito mais ligado à parte de atividade esportiva, né? Futebol, que era a minha paixão e é ainda a minha paixão, né? E eu, como sou ainda e era amigo do Dr. Eunido Lázaro Rebelo desde 11 anos de idade. Nós somos amigos e ainda nos encontramos todo fim de semana. Nós dois estávamos pensando o que nós iríamos ser, porque nós queríamos ser alguma coisa, sempre bastante ambicioso aí disse, bom, vamos fazer o quê, pô? Meus pais não tinham muito dinheiro, os pais do Eunildo também não tinham muito dinheiro. Disse, então vamos fazer as agulhas negras, que era a aviação. Aí nos preparamos para fazer as agulhas negras, mas aí houve um quiprocó e acabamos não indo para as agulhas negras. E aí disse, o que nós vamos fazer então? Bom, ele falava muito bem, disse, você fala muito bem, vai ser advogado. E eu, que não sei falar, não, vou ser médico. Foi aí que nós dois decidimos. Aí ele foi estudar em Curitiba e depois em Florianópolis, e eu fui para o Rio. E, bom, o senhor jogava futebol antes aqui e continuou lá também durante o curso de medicina? Isso também é uma coisa também extremamente interessante. Aos 8 anos de idade, eu fundei um clubezinho de 5 jogadores chamado Tamoio.
E nós jogávamos ali na rua Getúlio Vargas, que ela estava sendo implantada e era barro, né? E eu fiz um campinho ali, eu como era dono da bola, era dono da bola, eu tinha lugar que mandava. E aí nós jogávamos contra a gurizada da Velha, contra a gurizada do Bom Retiro, contra a gurizada da Garcia. Bom, aí fui evoluindo, e entrei no Santo Antônio, joguei no Tamandaré do Santo Antônio, e do Tamandaré do Santo Antônio, o Pera me viu jogar ali no campo do Tamandaré, naquela época tinha 2 campos, e me convidou para jogar no Olímpico. Eu aí tinha 11 anos de idade e joguei no infantil do Olímpico. E aí fui campeão do infantil, fui campeão do juvenil, fui campeão do aspirante, fui campeão da liga, quer dizer, como titular. Eu sempre joguei na meia esquerda, camisa 10. E depois fomos campeão do estado em 1950, quando nós ganhamos o Avaí aqui na final de 6-1 e lá de 4-1. 50 ou 49? A decisão foi 50, correspondendo a 49. Ah, perfeito, entendido. Porque naquela época se disputava, por exemplo, a Liga do Sul, a Liga do Norte e a Liga do Oeste. E nós ganhamos todas as partidas. Depois no Rio, quando era estudante, o Tupi de Gaspar me contratou mas não ganhava nada, me pagava a passagem de avião sábado, e eu jogava pelo Tupi e voltava domingo para o Rio de Janeiro, né? Só ganhava a passagem. E no Rio eu tive a oportunidade de treinar no Vasco, e treinei inclusive com Barbosa, Augusto, Rafanelli, Eli, Danilo, Jorge, Friaça, Maneca, Ademir, Jair e Chico. Barbosa, que foi goleiro do Brasil na Copa de 50? Todo esse pessoal jogou na Copa. E eu treinei muito bem e o técnico era o Eto Glória. E ele pediu para eu voltar, mas eu já estava no primeiro ano, e naquela época, antes de ser jogador e médico, pesou mais o status de médico, né? Hoje, naturalmente, eu jogaria futebol, né? Porque o médico hoje não ganha nada. Ou ganha muito pouco. E o futebol está aí. Perto do que os craques ganham hoje, né? E aí eu tive a oportunidade de ser campeão carioca de 400 rasos, e fui convidado pelo Fluminense, pelo Fluminense, Flamengo e o Vasco. E aí eu optei pelo Fluminense, fui sócio atleta do Fluminense, mas depois também, por causa da medicina, me tomava muito tempo e tinha que ir na plantão, e aí eu desisti de continuar no atletismo, porque eu gostava mesmo de futebol. Aí quando eu estava no 5º ano, o goleiro do Olaria, que era colega meu de faculdade, disse: "Pô, amor, por que você não vai jogar lá no Olaria?" Eu disse: "Não, então vou lá, vou treinar, né, irmão?" Aí eu fui lá, treinei no Olaria, o pessoal gostou, aí acabei jogando no Olaria. Na época jogava o Maxwell, que era um preto tipo tanque, jogava o Noca também, esses que eu me lembro, os outros não me lembro mais o nome. E aí joguei um tempo no Olaria, cheguei a jogar no Maracanã e joguei claro, na universidade, eu era titular na universidade, e inclusive fui presidente da Associação Atlética da Associação Atlética Esportiva da UERJ. Depois que eu já estava no 6º ano, já tinha mais compromisso, aí deixei praticamente de jogar futebol. E quando voltei, eu continuei a jogar futebol no futebol de praia, onde eu jogava pelo Moby Dick, já era médio, jogava de óculos inclusive. Nós fomos campeão 2 vezes no campeonato de balneário de Camboriú. E também joguei no time aqui da Ponta Aguda, que era comandado pelo saudoso João Borba, doutor João de Borba, e nós fomos campeão da liga também, do futebol de salão. Quer dizer, e no Rio, eu joguei polo aquático na seleção da universidade.
O senhor tem uma bela relação com o esporte, né? O esporte é... Mas eu quero só acentuar a sua passagem pelo Olímpico, principalmente a conquista de 49 como jogador e a de 64. O senhor já era funcionário do clube, era médico. Então, o futebol do Blumenau foi 2 vezes campeão do estado profissional e o senhor fez parte dessas 2 conquistas, né? O que deve te orgulhar muito. Eu inclusive tenho faixas ainda guardadas, camisa desse tempo. E esse nosso esquadrão, ele era praticamente invencível, porque nós não perdemos na época nenhuma partida. E era o Oscar, o Adúcio Arécio, Pachequinho, Honório João, Testinha, Nicolau, Juarez, Valmor e René. Aí, em 50, eu, naturalmente, como optei para ir, e nessa época não se ganhava pouco, ou nada, vamos dizer. Eles davam, por exemplo, R$100 por partida ganha e R$500 por mês. E outra coisa interessante é que, depois da partida, que naquela época tinha aquela arquibancada do Olímpico ali, muito interessante, os aficionados do Olímpico pegavam a toalha de mesa e ficavam 4 fanáticos torcedores segurando a ponta da toalha e o pessoal que descia jogava dinheiro ali. Aí quando saía todo mundo da arquibancada, eles fechavam, levavam para a sede e distribuíam entre os jogadores. Era o famoso bicho, né? É, o famoso bicho. Vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa prosa, pode ser? Tá, feito. Valmor Bels, médico, é nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Dr. Valmor Bels. 60 anos de medicina, uma história, portanto, de vida ligada à saúde. Esse tempo todo no Hospital Santa Isabel, doutor? Eu quando estava no 2º ano, eu fui convidado pelo Dr. Gelásio de Freitas e o Dr. Paulo Maier para fazer parte da equipe do Santa Isabel. E aí me pediram que eu fizesse ortopedia. E eu disse, mas eu gostava de fazer cirurgia. Eu disse, não, eu tenho que fazer ortopedia. Então eu fui e fiz ortopedia, fiz com, na época, o mais famoso ortopedista da América Latina, o professor Aquiles de Araújo. E quando eu voltei, houve um quiprocó no hospital, um mal entendido, e aí eu não pude fazer ortopedia, e eu disse, mas ninguém faz, aí fiz naturalmente, tinha que fazer tudo, né? Parto, cesárea, fórceps, apendicectomia, gastrectomia, colectomia, histerectomia, eu operava mulher, operava homem, operava criança, tinha que fazer tudo, o médico era polivalente na época. Aí como havia uma incidência muito grande de doença vascular aqui, principalmente úlcera, ferida de perna, era uma coisa bárbara, eu disse, eu vou me especializar em angiologia. E fui para São Paulo. Fiquei em São Paulo, no grupo do professor Edgar Poche Leão, e fiz um estágio. E todo ano eu fazia um estágio.
E aí desenvolvi a especialidade, tanto que hoje, como eu já falei, tem 8 médicos na nossa equipe e não tem nenhum tipo de cirurgia vascular e endovascular que não se faça no Hospital Santa Isabel. Então, só que hoje as técnicas são bem diferentes. Hoje a técnica é menos invasiva possível. Faz praticamente 90% faz pela virilha, através de catéter, como faz para colocar um stent no coração, né? Então, traduzindo, uma pequena incisão. Agora, uma coisa interessante é que na época também o hospital não tinha muito recurso, então as primeiras safenectomias, a retirada da safena, eu fiz com um raio de bicicleta. E tinha que fazer 2 incisões, porque o raio de bicicleta era curto, ia só até o joelho, e tinha que tirar a safena desde a virilha até abaixo da perna. Aí eu bolei que disse, bom, eu vou usar corda de violão, porque a corda de violão é comprida, né? Então eu enfiava a corda de violão até aqui em cima, amarrava aqui e puxava a safena. Isso é uma bolada minha na época. Mas eu imagino, o senhor falou em cirurgias, né? Imagina aquelas convencionais lá no começo, na década de 50, 60, abriu o abdômen do sujeito todo, né? Tudo. Havia desde do apêndice tifoide até o púbis, quer dizer, fazia uma incisão desse tamanho. Aliás, tinha uma assertiva de um professor meu, que hoje é completamente arcaica, né? Ele dizia assim, se conhece o cirurgião pelo tamanho da cirurgia. Pelo tamanho do corte? Pelo tamanho do corte. E hoje, quanto menor o corte, melhor o cirurgião. Melhor o profissional. Mudou, porque hoje faz tudo também endovascular, né? Endovascular e por vídeo, né? Por laparoscopia, né? Sim. Então... Pois é, doutor, mas se era trabalhoso para o profissional, né, fazer a cirurgia, o trabalho, a equipe de cirurgia, imagina para o paciente se recuperar. Naquela época a gente internava cirurgia de varizes 8 dias, e hoje a gente interna de manhã às 6 horas, 6h30 opera e às 5 da tarde manda para casa. E o senhor, em 60 anos de médico, como acabou de relatar, fez um pouco de tudo, né? Agora, nas últimas décadas, que o senhor se especializou. A partir de 74, não, eu acho que... 74 eu comecei a me especializar. Aí eu tenho várias condecorações, eu tenho, por exemplo, da cirurgia vascular, eu tenho as 2 maiores comendas da Sociedade Brasileira, que são 2 medalhas de ouro, René Fontaine. O René Fontaine foi um dos maiores cirurgiões do mundo, que era de Estrasburgo, eu conheci-o pessoalmente. Né? Então, eu também desenvolvi a angiologia em Blumenau, e em 74 eu fiz a primeira jornada brasileira de angiologia em Blumenau, que foi na época um sucesso, né? E eu fiz amizade com inúmeros professores, e eles me convidavam para dar aula nos cursos. Eu fui dar aula no curso do professor da Bahia, em São Paulo com o professor Guilherme Deutscher, professor Mário Den, no Rio, no curso do professor Maial. Depois eu comecei a dar a aula inclusive aqui na FURB, né? Não, e na FURB eu fui presidente da comissão que implantou o curso de medicina, que nós levamos 32 anos tentando implantar o curso de medicina aqui, porque os médicos daqui também não queriam, a Associação Catarinense também não queria, a Associação Médica Brasileira também não queria. E graças à ajuda do então ministro da Educação e depois senador Jorge Conder Bornaus, ele me deu todas os caminhos, as coordenadas que a gente teria que fazer para fundar o curso de medicina. Agora, nós fizemos várias viagens, né? Tudo as minhas dispensas, ou a nossa dispensa com o doutor Olival Sade e outros, o doutor Pompeu, né? Lembra do Pompeu? Newton Pompeu da Costa. Newton Pompeu. Eu fui a Curitiba, fui a Santos, fui a Campinas, fui a São Paulo, fui ao Rio. Tudo as minhas dispensas, não dando nem um tostão de encargo para a FURB. Né?
Bom, E aí nós conseguimos implantar o curso de medicina, do qual eu fui professor, mas fiz questão de fazer o concurso, fiz o concurso de título e passei, e o concurso veio veio com uma professora de Curitiba, né, e mais 2 professores daqui de Santa Catarina, e eu fiz a prova escrita e oral e tirei 10 na escrita e 10 na oral. e o senhor, como falou há pouco, foi reconhecido, né, pelo trabalho, os serviços prestados, pela pesquisa também. Foram muitos os reconhecimentos, e justos, inclusive. Agora, nós falamos do futebol, que é uma paixão, né? Falamos da medicina, que é a sua atividade profissional, também uma paixão, porque para ser médico tem que gostar, né? Hoje mudou um pouco, né? Mas eu estou falando da sua geração. Na minha época era só paixão e... Dedicação total. Dedicação, era. Porque também tem poucos médicos, né? Hoje tem mais de 220 médicos no hospital. E o senhor continua atendendo hoje? Continuo atendendo. Eu só não dou mais sobreaviso nem plantão. Mas hoje, por exemplo, hoje eu recebi um telefonema. Sexta-feira eu também não trabalho mais, mas um doente me telefonou de Ituporanga e eu fui atendê-lo no hospital. Quer dizer, eu atendo, se me chamarem, eu atendo. Opera ainda não? Opero. Nós operamos geralmente de segunda a quinta, e sempre às 6h30 da manhã. Mas ajudo mais do que opero, quer dizer, ajudo mais do que opero. E também, naturalmente, ensino, porque tem 2 residentes e um estagiário. Lógico, toda a sua experiência, né, tem que ser repassada. Se bem que hoje, com essa cirurgia endovascular, né, porque nós estamos no hospital 2 hemodinâmicas, né, que é um negócio para um hospital. Em Santa Catarina ter 2 hemodinâmicas. Enquanto um grupo faz lá a parte cardíaca e bota estende no coração, nós botamos estende na aorta, nas pernas, na carótida e tal, né? Doutor Valmor, o senhor tem uma outra paixão, que é a literatura. Gosta de ler e leu filosofia, sociologia, os grandes líderes mundiais, e continua lendo, né? Eu tenho 2 hobbies atualmente. Eu tenho um hobby que é vinho e tapete oriental. Tanto que você vê que a minha casa está cheia de tapete. E só de vinho eu tenho 200 volumes. Mas também vinho eu fiz vários cursos. Porque eu também fui, sempre eu na frente, né? Fui um dos fundadores do Clube de Vinho de Blumenau. E nós convidávamos no começo pessoas, enólogos, para dar curso aqui e dávamos o curso no Tabajara, sexta noite e sábado de manhã. O Lona, por exemplo, veio, o Sérgio também veio, ele escreveu uns 8, 10 livros sobre vinho. Eu tenho toda a literatura de vinho sobre vinho. E depois também me dediquei a estudo ainda tapete, tanto que a história do tapete também é interessante. Por exemplo, eu tenho um tapete chamado Parisique, que foi bordado há 500 anos de Cristo, e ele foi encontrado nas montanhas de Altai. É interessante a história, porque ele está hoje exposto no L'Ermitage, em São Petersburgo, né, que é um dos maiores museus do mundo. Para você ter uma ideia, você para visitar o L'Ermitage e gastar um minuto em cada quadro, você leva 15 anos. Mas eu fui ver esse tapete lá, né? Eu tenho fotografia desse tapete, várias fotografias. Mas lamentavelmente não consegui, porque 2 vezes que eu fui a São Petersburgo, estava em obra aquela parte de tapete, né? Porque, claro, tem que haver conservação, então lamentavelmente não pude ver. Mas na parte de literatura também é interessante, porque com 11 anos de idade, eu e o doutor Leonildo Lázaro Rebelo, a conselho do doutor Arão Rebelo, que era um grande advogado na época, o decano, ele nos aconselhou a ler bastante e nós fundamos uma biblioteca chamada Os Bamba. E aí a gente conseguia comprar livro, também ganhava de parentes, de pai e tal. Nós líamos muito
o Karl Marx, que era sobre aqueles índios americanos, Winnetou, e outros livros do Emílio Salgari também, sempre sobre pirata e sobre índio, né? E depois nós passamos, já com um pouco mais de idade, começamos a ler os livros que não eram permitidos pela igreja, né? Que estavam no índex, né? O crime do Padre Amaro, né? E aí a gente também começou com a explosão hormonal, né? E aí a gente começou também a ler livros menos recomendados, né? Perfeito. Se bem que na época, em qualquer fase da época da juventude, a gente tem que ter noção de tudo, né? E atualmente, eu como aprendi a leitura dinâmica, eu leio normalmente de 3 a 4 livros por mês. E faço anotações na borda do livro e depois tento relê-los, né? Mas eu gosto muito, muito de biografias. Eu tenho biografia do Mao Tse Tung, tenho biografia do Stalin, do Lenin, do Trotsky, do Hitler, do Mussolini, do Charles de Gaulle, do Roosevelt, do Churchill, enfim. De alguns papas. Papa então tem um monte, né? Pois. Um monte. O último que eu comprei agora, que é muito interessante, Papa, o Papa Mussolini, que é a união da Igreja Católica com o fascismo na Itália, a inteligência do Pio X, né? Pio XI. Pio XI. Aquiles Ratti, que é o nome dele. Eu leio todo dia. Doutor, mais uma vez o senhor enriqueceu o meu conhecimento, certamente do telespectador, e temos que transferir para uma outra data, um outro momento, a continuidade, né, para que se possa contar um pouco mais sobre a sua bela história de vida, de profissional que é essa. Mais uma vez, muito obrigado, hein? Dr. Valmor Bels, médico, 60 anos atendendo no Hospital Santa Isabel, foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue a nos fazer companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima.